cosseno de θ diferente de zero. Quem é a tangente de θ? Quem é? Seno de θ sobre o cosseno de θ. Então, quem é a tangente de alfa? A tangente de alfa é igual a quê? Ao dy dx. E o dy dx, nesse caso, vai ser igual a quem, hein? Divide em cima e embaixo pelo cosseno de θ. Fica o quê? Fica dr dθ, o quê? Tangente de θ, mais r, certo? Sobre dr dθ, menos o quê? R, tangente de θ. Então, tem essa fórmulazinha aí, tá certo? Tá bom? Você tem essa expressão para o dr dθ. Dr dθ tangente de θ mais r sobre dr dθ menos r seno de θ. Por exemplo, vamos aplicar. Qual a reta tangente? Vamos aplicar essa fórmula para, por exemplo, qual a reta tangente? Qual a reta tangente? Diga. A gente vai usar essa de cima e essa de baixo para calcular. Depende. Ainda tem outro. Qual a reta? Essa daqui só é válida se o quê? Se o cosseno de θ for diferente de zero. Ou seja, não pode usar esta fórmula aqui, tá certo? No π sobre 2 e no 3π sobre 2. Tá certo? Então você já vê aqui. Qual a reta? Okay. Qual a reta tangente à curva alfa, essa curva alfa aqui, a curva descrita pela equação R igual a 1 mais cosseno de θ do alfa no ponto P de coordenadas. O θ é π sobre 2. Quando o θ é π sobre 2, quanto é o raio? Raio é 1. Tá? Então, um desenhozinho. Solução. Eixo, semi-eixo polar, não sabe, tá bom? E eu já sei como é essa curva. Aqui é o 2, né? 2, 1, 1 e 0, né? Porque quando o ângulo é π, o raio é 0. É a cardioide, certo? Ó. É a cardioide. Essa cardioide aqui. Isso é a curva alfa. E o que é que eu estou pedindo? Eu quero que você me dê essa reta tangente aqui, ó. Bem, eu não vou poder usar essa daqui. Eu tenho que usar o quê? Essa. Tá certo? É o dr dθ. É tudo em função de θ. Então, tem-se. Ó. Quem é a tangente de alfa? Encontrar o alfa, eu encontro pela tangente. Tangente de alfa, quem é? É o dy dx, né? É a forma. É o dy dx. Você memorizou, né? Eu não memorizo não, mas não tem que fazer prova, vocês têm. Tá certo? É o dy dx. Quando θ é igual a quanto? A π sobre 2. Ou seja,
é o dr de θ, tem-se. Ó, quem é o dr de θ? Quem é o dr de θ, hein? Dr de θ é igual a quanto? Menos seno de θ. E tá assim. Como é que fica a tangente de alfa? Fica o dr de θ quando o θ é igual a π sobre 2. Quanto é o dr de θ quando o θ é igual a π sobre 2? Menos seno de π sobre 2. Então fica menos 1 vezes quem? Vezes o seno de π sobre 2. Quanto é o seno de π sobre 2? É 1. Tá? Mais o raio, quando o θ é igual a π sobre 2. Quanto é o raio quando o θ é igual a π sobre 2? É 1. Vezes o quê? Vezes o cosseno de π sobre 2. Quanto é o cosseno de π sobre 2? 0. Sobre quem? Sobre o dr de θ, quando o θ é igual a π sobre 2. Quanto é o dr de θ, quando o θ é igual a π sobre 2? Menos o seno de π sobre 2. Então fica menos 1. Vezes o quê? O cosseno de π sobre 2, que é 0. Tá certo? Menos o R, quando o θ é igual a π sobre 2. Quanto é o R quando o θ é igual a π sobre 2? Quanto é? É 1. Vezes o quê? O seno de π sobre 2. Quanto é o seno de π sobre 2? É 1. Quanto é que dá essa conta aqui, hein? Dá 1. Né? Tangente de gama é 1. Se tangente de gama é 1, quanto é o gama? Gama não, quanto é o alfa? Desculpa. Se tangente de alfa é π sobre 2, quanto é o alfa? De π sobre 2, não. Se tangente de alfa é 1, quanto é o alfa? Qual é o ângulo? Π sobre 4. Π sobre 4, que é o nosso que em graus? 45 graus. Então, alfa tá, tem 45 graus. Daí, T tem equação em coordenadas cartesianas. T dá alfa igual a, tá certo? Daí, em coordenadas cartesianas, tá? É T, tem que equação? Se eu boto coordenadas cartesianas, ou seja, isso aqui é o eixo das ordenadas, aqui é o eixo das abscissas, é y igual a quanto? Y igual a x mais 1. É essa reta aqui. Colocando aqui o eixo y e aqui o eixo x. Tá certo? E em coordenadas polares, T tem que equação? Qual é a equação de T em coordenadas polares? Qual é? R igual, porque aqui fica o quê? Fica como, hein? Olha aqui. Fica x, tá certo? Menos y igual a menos 1. Então, qual é a equação? Qual é? R igual a quê? A menos 1 sobre quem? Cosseno de θ menos seno de θ. Onde o θ é diferente de π sobre 4 mais kπ, qualquer que seja o k inteiro. Tá? Então, tá aí. Equação da coordenadas polares. Com θ
diferente de quem? Π sobre 4 mais Kπ, qualquer que seja o K inteiro. Tá certo? Entendido? Entendido aí? Vamos ver, ó, a rosácea. Vocês lembram que como é que chega aqui, ó? Posso apagar? Entendi. Como é que você conseguiu a equação da reta? A equação da reta com coordenadas polares? Ah, matéria dada já. Equação AX mais BY mais C igual a zero. Qual é a equação em coordenadas polares? Se o B é diferente de zero. R igual a 1 sobre que? Menos C sobre A cosseno de θ mais B seno de θ. Com θ diferente do arco tangente de menos A sobre B, mais Kπ, qualquer que seja K inteiro. Isso é a aula passada. Ó, a rosácea, ver aqui, deixa eu ver aqui. A rosácea, ó, R igual, você pega a rosácea, R igual a 2 cosseno de 2θ. Tá? R igual a 2 cosseno de 2θ. Aí, estão lembrados que eu falei para vocês o seguinte, ó. Que a rosácea, perdão, seguiu o padrão, tá? Qual é o ângulo aqui? Qual é? Π sobre 4. Não é? Π sobre 4. E eu disse para vocês o seguinte, eu disse, né, não provei, que está aqui o 2, né? Essa rosácea, quando o ângulo vai de 0 a π sobre 4, a rosácea faz isso, né? E eu disse, ó, ela chega aqui o quê? Tangenciando. Tá certo? Então vamos ver o dy dx. Quanto é o dy dx? Ó, tem-se. Quem é o dy dx? Dy dx eu sei quem é. Quem é? É dy dx. Vamos olhar essa daqui, ó. É dr dθ, tangente de θ, tá? É dr dθ. É dr dθ vezes quem? Vezes a tangente de θ mais R sobre quem? Sobre dr dθ menos R. Memorize, tá? Inclusive para dizer para mim quando eu perguntar, que eu não sei isso aqui não. Então, quem é dy dx quando θ é igual a π sobre 4? Então, qual é o valor dessa expressão quando θ é igual a π sobre 4? Vamos ver. Tá certo? Quem é quem é o dr dθ, ó? Tá certo? Tens. Coloca aqui em cima, assim. Tens. Dr dθ é igual a quem, hein, pessoal, hein? 2, né? É 2 da seno de 2θ, né? Vezes 2, que dá 4 seno de 2θ, certo? Não é isso? Hã? O dr dθ. A derivada de R é menos. É isso, né? Menos 4 seno de 2θ. Então fica quanto é o dr dθ? Quando θ é igual a π sobre 4. Quanto é? Fica menos 4 seno de
π sobre 2. Então fica menos 4 vezes a tangente de π sobre 4. Quanto é a tangente de π sobre 4? É 1. Mais o R, o raio em π sobre 4 é 0. Tem que fazer. Sobre o dr dθ. Quanto é o dr dθ quando θ é igual a π sobre 4? Quanto é? Já calculei. Dá quanto? Dá menos 4. Menos R tangente de θ. O R é 0. Isso aqui dá 0. Então isso aqui dá quanto? Isso aqui dá 1. Ou seja, se a derivada é 1, é porque a reta tangente é a bissetriz do primeiro e terceiro quadrantes. Vai o ângulo cujo, né, o dx é a tangente do coeficiente angular. É a tangente do ângulo. Entendido aí? Tá? Chega tangenciando. Agora tem uma outra formulazinha que é bem simples de memorizar, que é muito melhor do que isso aqui, ó. Tá certo? dr dθ, que é a seguinte. Então, grava essa fórmula aí. É o dy, a tangente alfa. Ó, considere o seguinte. Considere que eu tenho o eixo polar e eu tenho a curva alfa, assim, ó. A curva alfa dada por R igual a F de θ. Tá certo? E aqui eu pego esse raio polar, tá certo? Tá aqui o θ, eu estou nesse ponto. E eu quero a tangente. Eu quero a tangente. Então eu quero esse ângulo alfa. Bom? Vocês concordam se eu achar o ângulo gama? Ângulo gama aqui é o ângulo no sentido anti-horário que vai do raio polar para a tangente. Esse ângulo aqui, ó. Vou pegar esse ângulo e esse ângulo. Qual é a relação entre esses três ângulos? Tem-se o seguinte, neste caso aqui, o ângulo externo é a soma dos ângulos internos, ou seja, é o θ mais o gama, que é o oposto pelo vértice igual. Ou seja, quem é gama? Quem é gama, é alfa menos θ. Tá? Agora, eu peguei assim, mas podia ser assim, ó. Olha aqui. Peguei o eixo polar. E, como eu disse, a curva está aqui, né? E eu pego a curva. E eu pego o prolongamento aqui. E eu vou pegar o raio polar, onde o θ é esse ângulo aqui. E eu vou pegar aqui. Deixa eu passar logo a frequência para vocês, tá? Então aqui está o alfa. E como eu disse, o gama, esse gama, ele é considerado como sendo o ângulo do raio polar para a tangente no sentido anti-horário. Do raio, se eu medisse para cá, eu estava medindo no sentido horário, mas estou medindo assim, ó. É do raio polar para a tangente no sentido anti-horário. Aqui você tem o seguinte, tem-se... Qual é a relação, hein? O gama é o oposto pelo... é o
em relação a esse triângulo é o ângulo externo. Então, o ângulo externo é igual à soma dos ângulos internos. É o alfa mais, quanto é esse ângulo aqui? Π menos θ. Tá certo? Ou seja, o gama é alfa menos θ mais π. São os dois casos possíveis. Mas em qualquer um dos casos, você tem o seguinte. Daí, em qualquer caso, quem